E vamos falar do grande jogo deste domingo, entre Bragantino e Santos, que acontece às 18 horas e 30 minutos, lá no estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista. Jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Bragantino é o nono colocado, com 31 pontos ganhos em 24 jogos, e o Santos é o 15º colocado com 26 pontos e 23 jogos. Um jogo a menos do que o Bragantino. Caso, se o Santos vencer essa partida, ele pode sim melhorar muito a situação dele dentro do Campeonato Brasileiro, até mesmo com pretensões maiores ainda dentro do campeonato. Mas tem que vencer, tem que vencer. O confronto entre essas duas equipes, ao todo, 50 jogos, com 22 vitórias do Santos, 16 empates e 12 vitórias do Bragantino. Lembrando que nos jogos mando do Santos são 28 jogos, com 17 vitórias do Santos, 7 empates e 4 vitórias do Bragantino. E no mando do Bragantino são 22 partidas, com 8 vitórias do Bragantino, 9 empates e 5 vitórias do Santos. Aí já é mais equilibrado quando joga lá em Bragança Paulista. É aquela história. O Campeonato Brasileiro, principalmente o brasileiro, jogar na casa do adversário é muito mais difícil, a gente sabe disso. Mas a verdade é uma só. É o grande jogo deste domingo, o Bragantino, que por estar aí em nono colocado aí no campeonato, mas não vive um momento muito bom, não. Nos últimos 13 jogos, eu estava dando uma olhada, se eu não errei, são 2 vitórias do Bragantino, 2 empates e me parece que são 9 derrotas do Bragantino, muitas derrotas ultimamente. Então, se a gente pegar aí e analisar, o momento do Bragantino, apesar dele estar na frente do Santos na tabela, não é bom o momento do Bragantino. E se a gente analisar os 3 jogos do Vojvoda no Santos, deixa o torcedor do Santos mais esperançoso, é claro, porque podemos sim aproveitar o momento daquele jogo regular contra o Fluminense e aquele bom jogo contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV e depois a vitória contra o São Paulo, de repente dá aquela moralzinha a mais para o Santos jogar lá na casa do Red Bull Bragantino. É claro que a gente sabe e respeita muito, porque como eu estou falando aqui, sempre jogar na casa do adversário é mais difícil e principalmente jogar contra o Bragantino lá na casa dos caras lá. Mas, como eu estou falando, o momento dos caras não é tão bom assim, então, de repente, o Santos pode sim tirar proveito deste momento. Eu que venho gostando assim da forma, do jeito que o Santos vem jogando, do jeito que o Vojvoda vem dando essa ajeitada dentro do Campeonato Brasileiro agora, com essas 3 partidas, a gente vê um Santos mais agrupado, a gente vê um Santos, parece, sabendo o que quer dentro de campo. Parece que não é aquele time lá que muitas vezes ficava olhando o outro time atacar e não reagia dentro de campo. Portanto, aí vamos ficar aí nessa expectativa aí de um grande jogo amanhã, que a torcida do Santos, de repente, pode estar comemorando aí uma vitória fora de casa. Como eu volto a falar aqui, que seria muito interessante para o Santos. O Santos vencendo, ele pula 29 pontos aí e ele pode estar se afastando mais dessa zona da buraqueira lá de baixo e pensando em algo diferente no campeonato ainda, porque dá tempo ainda, dá tempo, mas tem que vencer, tem que vencer. Seria muito interessante, do jeito que o Santos está montando esse elenco desse ano, o Santos numa competição internacional em 2026. Mas, como eu sempre falo aqui, eu queria um pouquinho mais, eu queria ver esse Santos o ano que vem numa Libertadores. O Santos está necessitando em voltar urgente numa Libertadores. É isso que está precisando. Quem sabe ainda dá tempo. Mas eu volto a falar que tem que vencer jogos, tem que buscar pontos dentro de casa, fazer a lição de casa e, se puder, fazer a lição de fora também é muito interessante. Vencer jogos fora da Vila Belmiro, que é muito importante. Ó,
eu estava dando uma olhada, o Red Bull Bragantino, o Bragantino, que não vai ter o Eduardo, não vai ter o Davi Gomes, o Juninho Capixaba, que é um bom jogador, e o Isidro Pita, que também é outro bom jogador. Esse jogador apareceu lá no Cuiabá e o Bragantino trouxe ele, e é bem interessante. Jogadores que estão aí lesionados. E aí tem o Praxedes e o Fabinho, que podem voltar nesse jogo aí do Bragantino aí, de repente até já ficar no banco. Já o Santos, que não tem o Escobar, que está suspenso, o Souza deve entrar em seu lugar, além do Neymar, o Gabriel Tempo, o Vitor Hugo e o Adonis Frias, que agora também já foi para o departamento médico, todos eles machucados aí, ou lesionado, ou alguns, como é o caso do Adonis, que sentiu um desconforto muscular, e o Santos já resolveu a segurar o jogador para que não estoure o jogador, porque está complicado, está complicado. O Neymar, o Gabriel Tempo, o, o Vitor Hugo, então fica um negócio meio estranho. E aí tem que se precaver, porque o campeonato ainda, por mais que a gente acha que vai se afunilando, mas é longo ainda, é longo. Tem muito tempo ainda pela frente aí, muitos jogos importantes aí, e o Santos precisa, assim, do elenco. E do outro lado, podemos ter a estreia do Alex Duarte, o paraguaio, o zagueiro, que veio contratado agora, que pode fazer a sua estreia amanhã, e o Bilalzinho que pode estrear amanhã lá na terra da linguiça. Você já imaginou o Bilal fazendo um gol amanhã? Porque eu estou apostando num 2-0 para o Santos. Não sei porquê, mas na minha cabeça está um negócio estranho, que o Santos vai vencer o Bragantino amanhã de 2-0 e quem sabe aí um gol do Bilalzinho seria muito interessante para a nação santista fazer a festa na internet. Você já imaginou a expectativa dos torcedores do Santos amanhã durante o jogo, esperando a entrada do Bilal? Ah, meu Deus do céu, vai ser uma tensão danada em cima do jogo, um pensamento. E a hora que o Bilal entrar, meu amigo, a torcida vai fazer a festa, certamente. E principalmente se ele empurrar uma bola para o fundo do gol. Aí que vai ser, aí vai explodir mesmo a nação santista. Mas é claro que vamos ficar acreditando mesmo que ele possa sim ser esse jogador interessante, quem sabe aí para os torcedores do Santos fazer a festa aí e comemorar muitos gols ou muitas assistências dele, já que a gente viu uns vídeos dele aí no YouTube aí, parece que é até interessante. Vamos ver, vamos aguardar para a gente ver se nós também não estamos enganados até pelos gols do Bilal no YouTube. Vamos ver. Ó, um provável Santos para amanhã. Eu acredito que o Igor Vinícius vai jogar no lugar do Mike. Eu acredito que, como eu já disse aqui, o Vojvoda está mais engraçadinho com o Igor Vinícius do que o Mike. Mesmo assim, o Mike fazendo um bom jogo contra o São Paulo. Ele começou meio devagar e eu ainda até disse lá no meu comentário com o Nel, eu falei assim, não estou gostando do Mike. Mas o Mike, conforme foi passando o jogo contra o São Paulo, ele foi se firmando, e ele acabou fazendo um bom jogo. No final do jogo, se você pegar, ele fez um bom jogo. Vamos ter o Barreal, que provavelmente entra no lugar do Vitor Hugo. Eu, na minha opinião, eu gostaria de ver o Ian nesse meio-campo do Santos. Dar uma oportunidade para o Ian, deixar o Ian jogar, porque os meninos da Vila parece que não tem mais aquele prazer de entrar jogando ali pelo Santos. Parece que quando chega ali é só naquele banquinho, fica ali esquecidinho ali, mas vamos aguardar e esperar aí que o Vojvoda pode sim olhar para esse lado aí e começar a dar chance também para os garotos. Quem sabe o Ian entrar no decorrer do jogo e jogar bem para poder deixar a nação santista um pouco mais confiante também nos meninos. E podemos ter ali o Alex Duarte, que pode ser sim o substituto do Adonis Frias, que está machucado ou está com desconforto na panturrilha da perna direita. Um provável Santos é esse aí, ó. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alex Duarte, Luan Pérez e Souza. Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser. Guilherme e Lautaro Dias. Treinador, o Vojvoda. Portanto,
esses Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alex Duarte, Luan Pérez e Souza. Schmitz é Rafael Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Um provável Bragantino, deve ser esse aí, ó. Cleiton, Natan, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Vanderlan. Gabriel, Eric Ramírez e John. La Quintana, aí ele aí, La Quintana, Vinicinhos e o Eduardo Sacha. Muita atenção em cima do Eduardo Sacha. Voivoda, marca o Eduardo Sacha como se ele fosse o Messi amanhã, porque parece que quando ele joga com o Santos, parece que entra o espírito do Pelé de fazer gols. Claro que o Pelé não fazia gols em cima do Santos, mas fazia muitos gols para o Santos. Mas parece que o Sacha tem uma raiva do Santos e todo jogo ele gosta de fazer gols contra o Santos. Portanto, põe o zagueirão no pé do Sacha, não deixa o Sacha nem respirar só, mas sempre alguém tomando conta do Sacha. Porque é assim, às vezes a bola bate no travessão, fica ali na frente da área e chega o Sacha sozinho para fazer o gol. Tem que tomar muito cuidado, sim. É claro que tem que tomar muito cuidado. Ó, vai apitar o jogo o Flávio Rodrigues de Souza. Olha, é um bom árbitro. Assim, eu gosto sim do Flávio Rodrigues de Souza, é interessante. De São Paulo, a Daniela Coutinho Pinto, da Bahia, o Gustavo Rodrigues de Oliveira, também de São Paulo, e o Adriano de Assis Miranda, no VAR, que esse também é de São Paulo. Esse cara aí é o que mais vem preocupando o Santos nos últimos jogos. É o que mais vem preocupando, porque o VAR ele anda pisando na bola quando é jogo do Santos. Ele não chama o árbitro, ele mesmo quer marcar, ele mesmo que quer conduzir o jogo, e isso daí é ruim. Isso daí é ruim, porque eu sempre falo aqui, o VAR é para ajudar a arbitragem dentro de campo, não é para marcar, não é para apitar jogo, é para ajudar. Se tem um lance duvidoso dentro de campo, principalmente dentro da área, ele tem que parar o jogo e dizer: Flávio, vai no monitor e vê se você marcou certo. Ele nem pode falar, na minha opinião, ele nem pode falar para o árbitro se vai lá ver se foi pênalti ou se não foi. Você tem que olhar e falar: vai lá no monitor e vê se você marcou certo. Vê se você está certo ou está errado daquilo que você marcou. Porque se o árbitro, se o VAR já dá a pinta, ó, você tem que expulsar, ó, você não tem que expulsar, ele já está dando uma dica para o árbitro. Então, para mim, o árbitro teria que ir assim para ele resolver aquilo que ele marcou, ele confirmar ou ele retirar, ou ele marcar o pênalti ou não marcar. Então, é um negócio muito e muito estranho, às vezes, o VAR apitar certos jogos, porque apita. Principalmente em alguns jogos do Santos aí para trás, foi o VAR que apitou, porque tinha aquela indefinição nos lances dentro de campo, ou até mesmo fora de campo, como foi o caso da bola do Vasco, e o VAR que mandou seguir o jogo. É o VAR que mandou seguir o jogo. E muito errado. Tudo bem que aquela bola fora de campo era do VAR, ele tinha que definir se é fora ou dentro, que lá não era o árbitro que era para ir no monitor, era o VAR que tinha que decidir. E erradamente ele errou de novo. Ele errou de novo, porque aquela bola lá foi ridícula, na minha opinião, Mas vamos aguardar, esperar aí que esse pessoal faça uma boa arbitragem amanhã, não tenha erro, apita direitinho, tanto para um lado como para o outro, porque não adianta a gente querer que venha só para o lado do Santos, não. Eu quero ver o Santos ganhar justamente, jogando bem, mas sem ajuda de arbitragem. Sem ajuda de arbitragem. Então, que essa arbitragem faça um bom jogo amanhã, sejam felizes nesse jogo de amanhã e que vença o melhor. E tomara que esse melhor seja o meu Santos Futebol Clube. Quem sabe uma vitória, como se diz no meu palpite aí, 2-0. Ah, se o Bilalzinho fazer um gol, vai ser a festa da nação santista. Vamos aguardar e vamos esperar, quem sabe aí, uma grande vitória do Peixão neste domingo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.